Lei Orgânica de Maricá, artigo 161 a 179. Título 5 da Organização Administrativa Municipal. Capítulo 4, Seção 1 dos Tributos Municipais. Artigo 161. São tributos municipais os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas instituídos por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e as normas gerais de direito tributário. Artigo 162. São de competência do município os impostos sobre: inciso 1, propriedade predial e territorial urbana; inciso 2, transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Inciso 4. Serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência do Estado, definidos na lei complementar prevista no artigo 146 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo, nos termos da lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2 não incide, alínea A, na desapropriação de imóveis, nem no seu retorno ao antigo proprietário, por não mais atenderem à finalidade de desapropriação. Alínea B. Sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorridos de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Parágrafo 3º. A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos previstos nos incisos 3 e 4. Artigo 163. As taxas só poderão ser instituídas por lei em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à disposição pelo município. Artigo 164. Só lei específica poderá conceder anistia ou remissão fiscal. Artigo 165. A devolução de tributos indevidamente pagos ou pagos a maior será feita pelo seu valor corrigido até sua efetivação. Artigo 166. Lei municipal poderá instituir unidade fiscal municipal para efeito de atualização monetária dos créditos fiscais do município. Artigo 167. Qualquer interrupção na prestação de serviços públicos municipais, salvo relevante motivo de interesse público, desobrigará o contribuinte de pagar as taxas ou tarifas correspondentes ao período da interrupção, cujo valor será deduzido diretamente da conta que lhe apresentar o órgão ou entidade prestadora do serviço.
Artigo 168. A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais, tendo como limite total a despesa realizada e, como limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Artigo 169. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração municipal, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 1º. As taxas não poderão ter base de cálculo nem fato gerador próprio de impostos. Parágrafo 2º. Nenhuma taxa, à exceção das decorrentes do poder de polícia, poderá ser aplicada em despesas estranhas aos serviços para os quais foi criada. Artigo 170. O Código Tributário Municipal será regulado no disposto na Constituição Federal, em leis complementares federais, nesta lei orgânica e em leis municipais complementares e ordinárias. Artigo 171. O município balizará a sua ação no campo da tributação pelo princípio da justiça fiscal e pela utilização de mecanismo tributário prioritariamente como instrumento de realização social, através do fomento da atividade econômica e coibição de práticas especulativas e distorções de mercado. Seção 2. Dos recursos e das consultas jurídico-tributárias. Artigo 172. O Poder Executivo terá, obrigatoriamente, no âmbito tributário, setores de consultas jurídico-tributárias e de recursos. Parágrafo 1º. O setor de consultas jurídico-tributário competirá, entre outras atribuições, examinar e decidir os processos de consultas sobre questões decorrentes de interpretação da legislação tributária. Parágrafo 2º. Os setores de recursos competirá julgar os litígios tributários em primeira e segunda instâncias nos termos da legislação aplicável. Seção 3. Da Receita e da Despesa. Artigo 173. A Receita Municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da participação em tributos da União e do Estado, dos recursos resultantes do Fundo de Participação dos municípios e da utilização de seus bens, serviços, atividades e outros ingressos. Artigo 174. Pertencem ao município. Inciso 1. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre rendas e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título pela administração direta, autarquias e fundações municipais. Inciso 2. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis situados no município. Inciso 3. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal. Inciso 4. 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte,
interestadual e intermunicipal de comunicação. Inciso 5. 70% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários incidentes sobre o ouro, observado o disposto no artigo 153, parágrafo 5º da Constituição Federal. Parágrafo único. As parcelas de receitas pertencentes ao município, mencionadas no inciso 4, serão creditadas conforme os créditos previstos no artigo 158, parágrafo 1 e 2 da Constituição Federal. Artigo 175. A fixação dos preços públicos devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais será feita pelo prefeito, mediante edição de decreto. Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos deverão cobrir os seus custos, sendo reajustáveis quando se tornarem deficientes ou excedentes. Artigo 176. A despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e às normas de direito financeiro. Artigo 177. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível e crédito votado pela Câmara, salvo a que correr por conta de crédito extraordinário. Artigo 178. Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem que dela conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente cargo. Artigo 179. As disponibilidades de caixa do município, de suas autarquias e fundações e das empresas por ele controladas serão depositadas em instituições financeiras oficiais, salvo os casos previstos em lei.